Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito felizes e com grande expectativa para vivermos uma chuva abundante do Senhor. E sempre que nós falarmos esse ano sobre chuva, você entenda, lembre-se que é bênção. Fala para a pessoa do seu lado, chuva é bênção. Nós ouvimos já semana passada, o Rafa ministrou uma palavra poderosa sobre chuva abundante. E o Senhor tem falado no meu coração nesses dias sobre isso também. E eu quero falar um pouco mais sobre a chuva abundante do Senhor, a maneira que ela vem e se nós estamos preparados para ela. Amém. Tema que Deus colocou no meu coração para essa palavra é: não despreze a pequena nuvem. Amém? Fala para o irmão do seu lado, não despreze a pequena nuvem, irmão. Aleluias. Quero ler o texto lá de 1 Reis, capítulo 18, perdão, verso 41. Foi lido esse texto no domingo, mas eu quero me aprofundar um pouco na história do profeta Elias. Deus tem falado comigo a respeito desse homem nesses dias. Eu quero falar um pouco sobre ele, sobre o profeta Elias, e sobre esse acontecimento aqui, de quando Elias ora e o Senhor manda uma chuva abundante. Amém? Glória a Deus. O texto diz assim, a partir do verso 41. E Elias disse a Acabe, 1 Reis 18, a partir do 41. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Nada há lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o teu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram do céu, e começou a ventar e chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Aleluia. Irmãos, o profeta Elias foi um grande homem de Deus, muito usado pelo Senhor. Talvez Elias tenha sido um dos maiores. Quando nós falamos sobre Elias, nós vamos saber que nós estamos falando de uma pessoa especial para o Senhor. Quando nós olhamos a história de Elias foi um profeta que viveu e liberou a palavra de Deus em um tempo muito difícil, de apostasia, de idolatria, onde homens de Deus se viraram contra o Deus de Israel e fizeram coisas terríveis. Mas Elias profetizou e liberou palavras, e palavras que aconteceram naquele tempo. E ontem nós estávamos falando um pouco sobre chuva na célula, e eu até falei, não quero entrar em muitas coisas, mas depois nós fomos conversando sobre algumas coisas com alguns irmãos, e eu estava falando sobre isso, já compartilhando aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração. Elias, ele foi um homem tão grande, tão usado pelo Senhor, ao ponto de quando Jesus, presente na terra como homem, e ele sobe ao monte da transfiguração, e ele está lá com Pedro, Tiago e João, e ele se transfigura, e o seu rosto fica cheio da glória do Senhor, e aí se aparecem naquele momento para conversar com Jesus, Moisés e Elias. Olha só quem era Elias, ele não era qualquer um. Elias era um homem poderoso, irmão. Elias, a palavra do Senhor diz que Elias não morreu. Elias subiu no meio do rodamuinho, e a Bíblia diz que do lado tinha carros e carruagens de fogo. Assim foi que Elias saiu deste mundo. A Bíblia não relata que Elias morreu, diz que ele subiu aos céus em meio ao redemoinho. Dá para imaginar o tamanho desse homem? Dá para imaginar o quanto que ele era próximo do Senhor? Só que lá, quando nós vamos lá no Novo Testamento,
Testamento, falando sobre Elias, Tiago diz que Elias foi um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas quando ele orou, Deus mandou chuva do céu. Eu quero lembrar vocês um pouco da história desse homem, viajar um pouco sobre esses capítulos. Quero te desafiar a ler os capítulos 17 e 18 de 1 Reis. Quando Elias, a primeira vez, ele não entra na história com uma introdução, falando muita coisa sobre ele, mas diz que Elias, que era de Tisbe, em Gileade, ele chega para Acabe e diz para Acabe algo muito forte, muito sério. Ele diz assim para Acabe: juro, lá em capítulo 17 de 1 Reis, juro pelo nome do Senhor, o Deus Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha só, Deus usa Elias com ímpeto, ao ponto de ele chegar para o rei e falar: eu juro para você que não vai chover, nem brisa, nem orvalho, nada de água, enquanto eu não liberar a palavra novamente. Por que Elias libera essa palavra? O povo de Deus estava se voltando ou se virando contra Deus. Acabe, rei, um péssimo rei de Israel, ele casa com uma mulher que era idólatra, com Jezabel, e essa mulher adorava um Deus chamado Baal, e para eles Baal era o Deus da vida e da fertilidade. Entenda, a água é vida, amém? Amém. Se nós não bebermos água, nós morremos. Se não chover, nós morreremos. Nós precisamos da chuva. A chuva é essencial para nós. Só que o povo estava começando a adorar a um Deus que veio com Jezabel quando se uniu. A Bíblia sempre vai nos dizer para nós não nos colocarmos em julgo desigual. A Bíblia sempre vai nos ensinar que nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E aí a Bíblia diz que Acabe casa com essa mulher e a idolatria vem junto. E o povo de Deus começa a adorar a Baal. Eles tinham conhecido Deus, o Deus que liberta da escravidão, o Deus que abre o mar, o Deus que faz grandes milagres, o Deus que manda a coluna de fogo, o Deus que manda a nuvem quando está muito calor. Eles conheceram o verdadeiro Deus, mas no momento de esquecimento, de memória fraca, eles começam a adorar um Deus que é chamado por aquele povo idólatra do Deus da vida e da fertilidade. E por isso Deus libera essa palavra através de Elias: não vai chover. Vamos ver se Baal realmente é Deus. Vamos ver se esse Deus Baal a quem vocês servem, a quem vocês estão servindo, pode dar vida. E a Bíblia diz que Elias, ele libera esta palavra, e aí ele vai se retirar, e Deus leva ele para um lugar para cuidar dele. Elias foi alimentado pelos corvos. A Bíblia diz que os corvos vinham e traziam mantimento para Elias, traziam uma carne bem suculenta para ele. E havia um riacho que estava dentro de uma caverna em um lugar, e havia um riacho que passava por ali, e ele bebia uma água fresquinha. Não chovia, mas para Elias naquele tempo tinha água fresca, e tinha todo dia Deus mandava alimento para Elias. Dá para imaginar a provisão de Deus? Você não é diferente de Elias. Todo dia Deus tem mandado provisão para você. Amém? Vamos almoçar hoje. Aleluia. Glória a Deus. Deus manda. Deus, ele vai sempre nos sustentar, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao tempo de seca. Deus vai nos sustentar. Enquanto não vier a chuva abundante, você não vai morrer de fome, porque Deus vai te sustentar. Mas só que Deus vai liberar chuva abundante sobre nós, amém? Só que chegou um tempo, a seca durou 3 anos e meio, e chegou um tempo que o riacho secou. Elias ficou preocupado. Deus falou para Elias: Elias, desce, vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá, porque eu ordenei uma viúva para te sustentar. Elias estava tranquilo, ele falou: glória a Deus, Deus me mandou uma viúva rica, mulher cheia de dinheiro. Deus não falou para ele que a mulher era pobre. Quando ele encontra com a mulher na entrada
E ele chega para a mulher, ele pede para a mulher e fala: vem aqui, Deus falou que você vai me sustentar, me traz um pão, me traz um bolo, traz alguma coisa para mim. Ela falou: você não está entendendo, não tenho nada. O que eu tenho é um pouco de farinha e de azeite, e eu vou fazer um bolo, e eu vou comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. E nós não temos mais nada para comer. E aí Elias dá uma direção para aquela mulher, ele fala para ela: vai lá, faz um pão para mim, para que eu coma, não tenha medo. Vá para a sua casa e faça um pequeno bolo para mim com o que você tem e traga. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. E é interessante que a mulher faz isso. E aí Elias libera uma palavra profética sobre a vida daquela mulher. Ele diz lá no versículo 14 de 1 Reis 17: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Deus usava a vida de Elias poderosamente. Aonde ele estava, alguma coisa acontecia. Elias falou que não ia chover, não choveu. Deus manda ele para um lugar e cuida dele. Um animal carnívoro, que come tudo que ele vê pela frente que for carne. Ele deixa de se alimentar e leva um alimento bom para Elias comer. Ele é sustentado pelo Senhor. E quando o Senhor manda ele para uma viúva que está pensando que vai morrer, o Senhor não apenas opera um milagre na vida daquela mulher, mas sustenta Elias também por todo aquele tempo. Só que os milagres e os acontecimentos com Elias não param por aí. Antes de Elias liberar chuva novamente sobre o povo, sobre aquele país, Elias estava sendo sustentado por aquela mulher. Deus falou que o azeite não ia acabar, a farinha não ia acabar, e não acabava, todo dia tinha. Ele não sabia como é que tinha, todo dia. Só que aconteceu algo com aquela mulher e com o filho dela. O filho dela ficou doente e morreu. Tudo isso no capítulo 17. E aí a palavra do Senhor diz que a mulher ficou contrariada. Deus tinha acabado de abençoar, irmão. Aquela mulher, ela disse para Elias um pouquinho antes: eu vou comer meu filho, nós vamos morrer. Só que o filho dela fica doente e morre. E aí olha só o que ela diz. A mulher foi reclamar com Elias. Ela diz assim: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Ela esqueceu o que o Senhor tinha acabado de fazer. Ela tinha acabado de falar que ela ia morrer naquele dia. O Senhor deu alimento para ela. Deus liberou uma palavra: não vai acabar. Só que ela se esqueceu da palavra do Senhor e foi reclamar com Elias. E Elias falou: dá aqui seu filho. Pegou ele, levou ele para o quarto de cima, onde ele estava hospedado, e colocou o menino na cama. Orou por aquele menino, e aquele menino ressuscitou. Ele traz o filho para a mulher e fala: toma, teu filho está aqui. Olha só Elias, grande homem de Deus. E aí Deus diz para Elias: chegou o tempo, Elias, chegou o tempo de você ir se encontrar com Acabe. Entenda, Elias estava sendo procurado. Chegou um tempo que Acabe e Jezabel falou: a culpa de tudo isso é de Elias. Eles não entendiam. Eles estavam tão obstinados na idolatria que eles não entendiam que a culpa era deles, que era eles que viraram as costas para Deus. Acabe tinha esquecido daquilo que os seus antepassados falavam sobre Deus, o Deus de Israel que libertou, que cuidou do povo no deserto. Eles falaram: a culpa é de Elias, vamos matar. Elias estava sendo procurado. E havia um homem chamado Obadias, servo de Acabe, que era um servo de Deus. E ele já tinha cuidado de homens de Deus, de 100 profetas. Escondeu 50 numa caverna, 50 na outra. Cuidava deles todo dia com pão e com água, e eles não morreram. Só que havia uma ordem de Acabe: quem encontrar Elias, mata ele. E Elias aparece para Obadias e fala: eu estou aqui e eu quero falar com Acabe. Fala para ele que eu vou ao encontro dele. E a Obadias fica com muito medo. Obadias fala para Elias: Elias,
Você não está entendendo, você está sendo procurado. Isso é sério. Eu sou um homem de Deus, cuidei desse profeta, guardei ele, escondi eles na caverna, sustentei eles com comida. E agora você pede para mim, se você não aparecer, ele vai me matar. Porque a ordem é, se vê você, mata. Elias fala para ele, ó, eu estou dando a minha palavra, sou um homem de Deus. Vai lá e fala que eu quero me encontrar com ele. E Obadias vai, conversa com Acabe e fala, Elias quer te ver. E Elias vai ao encontro de Acabe, fala para ele que Deus vai fazer chover. Só que antes disso, Elias quer colocar um ponto final na idolatria que está acontecendo naquele povo. E Elias, ele pede para Acabe juntar todos os profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Mas os profetas, 400 profetas que também eram que tinham um Deus em que eles adoravam, que era Zera. E aí é interessante que ele pede para que Acabe reúna eles no monte. E ele propõe um desafio para eles. Qual era o desafio? Eles iriam fazer um altar, colocar um carneiro lá e iriam sacrificar. E o Deus verdadeiro iria mandar fogo sobre aquele altar. E aí lá em 1 Reis 18, 19, Elias diz assim: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar comigo no Monte Carmelo. E tragam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando vocês vão ficar adorando a Deus e adorando a Baal? E aí ele diz assim, Elias, com ousadia: se o Senhor é Deus, sigam a Deus, mas se Baal é Deus, sigam ele. Porém o povo ficou quieto. O povo já estava iludido com o Deus Baal. Elias disse: vocês não podem adorar a Deus e a Baal. Se é para adorar, vamos adorar a Baal. Se Baal é Deus, vamos adorar. Eu estou com vocês nisso. Mas se Deus é Deus, vamos adorar a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós servimos a Deus de verdade, ou nós servimos ao mundo. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A moda, o mundanismo tem entrado dentro da igreja, e isso impede a chuva de Deus. O pecado impede que a chuva venha. Antes de Elias orar para que aquele altar fosse consumido, ele precisava que o povo entendesse que o motivo de não chover sobre a vida deles era a idolatria e o pecado que eles estavam cometendo. Muitas bênçãos são impedidas de chegar até mim e você por conta do pecado, por conta da nossa dureza de coração, por conta da nossa incredulidade, por conta da nossa infidelidade, por conta de nós. Muitas vezes estamos aqui, mas estamos pensando: como era bom, como eu era do mundo. Agora eu não posso fazer isso, agora eu não posso fazer aquilo. Você fica em dúvida. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer com aquele que tem dúvida. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. E aí, Elias propõe o desafio, e ele diz: primeiro vocês. E aí eles começam, irmãos. Eles começam a invocar ao Deus Baal. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. 850 homens ao redor de um altar começam a invocar. Qual era o desafio? O Deus verdadeiro mandaria fogo sobre o altar e queimaria tudo que estava no altar. E eles começam por volta do meio-dia a adorar ao Deus Baal. 850 homens. E o povo tudo em volta, só observando. Eu fiquei imaginando essa cena. E Elias, irmãos, ele estava muito convicto, como você deve estar, sempre que Deus vai te abençoar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão aqui? Sim. Glória a Deus. E aí, eles começam a adorar. E chegou um
momento que não estava acontecendo nada, que Elias começa a tirar um barato dele. Oh, talvez o seu Deus esteja conversando com alguém, fala mais alto. Talvez ele esteja dormindo. Talvez ele não esteja ouvindo muito bem. Grita mais alto. E a Bíblia diz que eles começavam a gritar mais alto e rasgar os seus corpos e se furar com lanças. E ele ia lá e vai falar: o que está acontecendo? Cadê o Deus de vocês? Cadê Baal? E aí o povo começou a ter os seus olhos abertos. E depois passou um tempo, a Bíblia diz que chegou à tarde e nada tinha acontecido. E aí Elias diz: agora é minha vez. Chegou a hora de vocês verem o agir de Deus. E a Bíblia diz que Elias não falou muita coisa não. A Bíblia diz que na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que eu sou o Teu servo e que Te fiz todas essas coisas por Tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia! Elias não precisou se cortar, não precisou se furar, ele apenas falou: Senhor de Israel, Senhor de Abraão, de Isaque, de Jacó, eu sei o Deus que eu sirvo, e o Deus que eu sirvo tem poder, que hoje esse povo possa ver. Sabe, quando você estiver passando pelas maiores dificuldades da sua vida, vá para o Senhor, clame a Ele, fala: Senhor, mostre a Tua glória, eu sei que eu sirvo um Deus poderoso, que não me desampara, o Senhor vai vir ao seu favor. E aí a Bíblia diz que o Senhor dá uma ordem para Elias: pode matar todos esses profetas. E a Bíblia diz que o povo, Elias liberou uma direção, e o povo matou aqueles 850 profetas de Baal e de Azera. E é interessante que houve um grande alvoroço, o povo se arrepende, cai prostrado, pedindo perdão. O que nós estávamos fazendo? Entenda, antes da chuva vai ter que haver arrependimento. Nós queremos ser abençoados grandemente pelo Senhor, amém? Mas para isso você vai precisar se arrepender de seus pecados, você vai precisar se endireitar dos seus caminhos. O Senhor não mandou chuva antes que o povo se arrependesse. O Senhor tem chuva abundante para mim e para você, mas Ele diz para nós: tome plumo. Verdade. Se nós não tivermos uma vida de santidade, nós não vamos desfrutar do melhor de Deus. Não adianta. E aí o que aconteceu? Nos capítulos seguintes, nos versos seguintes, do capítulo 18 de 1 Reis, Elias, não tinha chovido ainda, mas Elias disse para Acabe algo poderoso. Elias disse para Acabe: sobe e come, porque ruído há de uma abundante chuva. E na versão que eu li diz: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Só que é interessante, irmãos, que o céu estava azulzinho, ninguém ouviu o barulho de chuva. Muitas vezes antes de chover vem muitos trovões, não vem? Só que Elias não disse para Acabe: Acabe, está ouvindo o trovão? Elias disse que ele ouviu. Aquilo era algo no coração de Elias, era Deus falando com Elias, não tinha nada aparente de chuva. Sabe, Deus quer que você creia, porque nós estamos falando que vai haver chuva abundante. O Rafa ministrou a semana passada: Deus tem chuva abundante para nós, mas às vezes você não está vendo nada acontecer, a sua vida continua a mesma. Mas eu quero que você, pela fé, comece a ouvir o ruído da chuva. Aleluia! Deus liberou uma palavra para Elias, e Elias disse para Acabe: vá, porque eu ouço um barulho de chuva pesada. Vai vir chuva. Só que a chuva não veio naquele momento. Elias pede para Acabe comer, mas Elias vai comer? O que Elias vai fazer? Elias vai orar. Aí nós chegamos
que nós lemos. A Bíblia diz que Elias foi orar. Elias chamou o seu servo e falou: vamos subir. E eles subiram até o alto do Carmelo. E a palavra de Deus diz que ele se dobrou os seus joelhos, colocou a cabeça entre os seus joelhos, e ele começou a clamar ao Senhor. Mas ele já tinha dito que iria chover. Por que ele precisava orar, continuar orando? Sendo que ele já tinha liberado uma palavra. Porque Deus vai mandar chuva, mas nós precisamos orar. Nós iniciamos o ano falando sobre oração. Não deixe de orar. A chuva vai vir, mas você precisa clamar ao Senhor. Amém? Amém. E Elias começou a clamar. E ele disse algo para o seu servo: vai lá ver. E aí o servo subiu um pouco mais alto e viu o mar. Uma vista linda, mas o céu estava azulzinho. E ele volta, a Bíblia não diz se era longe, se era perto, mas ele volta para Elias e fala para Elias. Acho que ele bateu, né? Imagina o temor dele, né? Ele não era qualquer homem que estava orando, era Elias. E aí o servo chega para Elias: ô mestre, não tem nada. Elias pega e fala para ele: vai lá de novo. Elias não fala para ele: vai lá 7 vezes. A Bíblia diz que depois da 7ª vez aconteceu. Eu não sei se você sabe, mas 7 é um número profético na Bíblia. Ao dizer no mundo, eu já falei isso algumas vezes, que 7 é o número de azar. Quando já ouviu isso? Isso é mentira. 7 é o número perfeito. 7 é o número da perfeição. 7 é o número de descanso. 7 é o número de Deus para mim e para você. 7 é um número abençoado. Depois de quantos mergulhos na mão foi curado? Depois de quantas voltas o Senhor derrubou as muralhas? 7. Aleluia. 7 é um número profético. E a palavra do Senhor diz que e Elias orando, e aquele moço foi uma vez, voltou e falou: Elias, não tem chuva, não tem sinal. Elias pediu para que ele fosse ver se apareceu uma nuvem, porque não teve trovão, não teve nada, o céu continuava azul. E aquele moço foi uma, aquele moço foi 2, aquele moço foi 3, e sabe, irmãos, eu comecei a pensar naquele moço hoje. Ele podia ter desistido um dia. Ele falou: esse Elias está de brincadeira, vai morrer eu e ele. Porque todo mundo sabia que ele era servo de Elias. Ah não vou mais não, Elias. Se você quiser, vai você, pô. Deixa que eu fico aqui orando. Mas aquele moço persistiu com Elias. Talvez na 4ª vez ele já foi e ele memorando: Deus, manda chuva, por favor, não aguento mais. E ele volta e Elias fala: vai de novo. E ele foi a 5ª vez e voltou e falou: Elias, não tem nada. E aí ele vai a 6ª vez e fala: Elias, não tem sinal nenhum. E aí quando ele volta da 6ª vez, que ele fala para Elias: não tem sinal nenhum, Elias fala: vai de novo. E eu acho que ele contou, já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa é a 7ª. E quando ele chega lá, foi Elias que viu a pequena nuvem? Não, foi o moço. E ele viu uma pequena nuvem. Dá para você imaginar o céu azul, muito azul? Uma pequena nuvem do tamanho, eu sou pequeno, minha mão também é pequenininha. Do tamanho da mão de um homem, foi a nuvem que aquele moço viu. E eu imagino ele voltando, e ele falou: Elias, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias levantou e falou: esse é o sinal, fala para cá, correr, porque vai chover. Aleluia! E aquele moço vai atrás e fala: cara, pega seus cavalos, quem comeu, comeu, quem não comeu, deixa para depois. Elias falou que vai chover bastante. E quando ele libera essa palavra, a Bíblia diz que começa a chover muito. Chover muito, imagina uma festa. Porque todo mundo esperava chuva. Só que eles estavam no monte, perigoso ficar lá na chuva. Só que a palavra de Deus diz que enquanto a chuva caía, o Senhor derramou uma unção sobre a vida de Elias. A Bíblia diz, eu fui pesquisar, a distância de onde eles estavam até Jezreel é aproximadamente 30 quilômetros. E a Bíblia diz que Elias correu mais rápido do que aqueles cavalos, do que aquelas carroças. Chegou primeiro. Tamanho era o poder de Deus sobre a vida de Elias. Elias saiu num pinote, irmãos. Nós estávamos lá atrás esses dias, e eu tenho um aplicativo que eu comecei a correr, né? E aí marca o quanto você corre, a distância, a velocidade. Eu estava lá com os meninos, com o Pablo, com o Christian, com o Lucas.
Vamos ver quanto que você corre mais rápido. E a velocidade mais rápida que eu atingi foi 25 km por hora. Mas numa distância muito curta, claro. E os meninos correram mais rápido que eu, é lógico, né? Não tem nem como, né? Um senhor já correr mais que os meninos. Mas cheguei perto, não vou falar pra vocês não ficarem envergonhados. Mas foi pouca diferença. Falei que eu vou chegar neles ainda. E eu fiquei imaginando a velocidade que Elias correu, irmãos. Só que ele não correu igual nós, 100 metros. Elias correu 30 quilômetros. Mais rápido que os cavalos. Mais rápido que aquelas carroças. Por quê? Porque o poder do Senhor estava sobre ele. A palavra do Senhor diz no verso 46: o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Irmãos, é interessante que o Senhor, ele cumpriu a palavra dele. E nós vemos aqui na história de Elias que muitas coisas aconteceram, até que se cumprisse a palavra do Senhor. O Senhor usou a vida de Elias, o Senhor abençoou aquele povo, o Senhor derramou chuva sobre eles se arrependeram. Mas eu queria focar naquilo que eu disse que era o tema da minha ministração, de você não desprezar a pequena nuvem. Aquele moço poderia ter chegado para Elias e ter falado para Elias: não está acontecendo nada, mais uma vez. Mas aquele moço conhecia Elias, conhecia o Deus que Elias servia, e por isso ele chegou para Elias e disse para Elias: há uma pequena nuvem, há um sinal. Nesses dias Deus vai liberar sinais para mim e para você, da grande chuva que você vai receber do Senhor. Mas o que você precisa fazer? Qual é o nosso papel? Qual deve ser a nossa atitude nisso? Não desprezar as pequenas nuvens. Ah, pastor, mas não está acontecendo nada. Está acontecendo, você veio aqui na frente e recebeu a oração. Essa é a pequena nuvem. Essa é a pequena nuvem na sua vida. É o sinal que a chuva vai vir. Está acontecendo, Deus tem suprido as suas necessidades. Essa é a pequena nuvem. Mas creia, o Senhor vai mandar chuva abundante sobre você. Sabe onde eu fiz uma pergunta na célula? Deixei uma pergunta no final. Qual é a área da sua vida? Perguntei para os irmãos. Onde você tem necessidade de chuva de Deus. Eu quero perguntar para vocês hoje. Qual é a área da sua vida onde você necessita da chuva abundante do Senhor? Sabe, irmãos, Deus está disposto. Deus está disposto a derramar chuva. Mas você precisa crer nisso. Você precisa acreditar. Você precisa ter fé. Porque a palavra de Deus diz que é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor tenham fé. A pequena nuvem já veio, você precisa vê-la e acreditar. O Senhor vai mandar chuva, senão vai chegar dezembro e você vai ficar sem chuva. Vai chegar dezembro e você vai falar: mas não choveu. Sabe, você já teve a impressão que, até compartilhei isso no meu coração, né? Você já teve a impressão que chove na vida de todo mundo, mas na sua vida não chove? Quantos já teve essa impressão? Eu já tive. Todo mundo está sendo abençoado, só eu que não. Só eu nenhuma gota cai aqui, não parece, às vezes. Sabe, Deus tem um tempo para a sua vida. Só que a palavra de Deus é para nós, para a igreja. Vai chover e todos nós vamos nos molhar. Não vai ficar um de nós sem ser abençoado. Você crê nisso? Você crê que nenhum de nós vai ficar sem ser abençoado? Você crê que Deus vai derramar chuva abundante sobre nós? Você pode ficar de pé, por favor? Sabe, o Senhor quer derramar chuva abundante sobre nós, mas nós precisamos acreditar nisso. Elias foi um homem como nós, mas ele acreditava no Senhor. O Senhor quer derramar chuva abundante sobre a sua vida, sobre as áreas da sua vida, sobre a sua vida financeira. Sabe, creia nisso. Deus tem chuva abundante sobre a sua vida financeira. Você vai chegar no final de 2020 sem nenhuma dívida. Receba essa palavra de Deus. Receba isso. Sabe, Deus tem chuva abundante sobre o seu relacionamento.
Você vai viver um tempo de abundância, de paz, de alegria, de felicidade no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Sabe, Deus tem chuva abundante sobre a sua célula. Sua célula vai se multiplicar, as visitas virão, os líderes auxiliares serão levantados, casas serão abertas para receber a célula. Em o nome de Jesus, haverá chuva abundante sobre a sua célula. Haverá chuva abundante sobre a sua empresa. Seu patrão vai prosperar, sua empresa vai crescer, você vai receber aumento. Como foi falado semana passada, vai ser promovido, vai haver